E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Vamos fazer um videozinho extra de sexta-feira, curto. Tenho certeza que é um videozinho curto, não podia passar em branco. Vamos logo à notícia principal do vídeo de hoje, então. Ministério Público instaura inquérito para avaliar intervenção judicial no Corinthians. Pesado, né? Ou seja, o Dr. Cássio Conserino mandou para um outro promotor sugerindo que se tenha uma intervenção judicial no Corinthians. Esse outro promotor recebeu a solicitação e decidiu instaurar o inquérito, tá? Então, deixa eu ler aqui para vocês, matéria do Globo Esporte, Bruno Cassucci. Ação parte de pedido do promotor que investiga supostos crimes de ex-dirigentes pelo uso de cartão corporativo do clube. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil nesta sexta-feira para avaliar a possibilidade de uma intervenção judicial no Corinthians. O pedido partiu do promotor Cássio Conserino, que comanda as investigações relacionadas ao uso de cartões corporativos do clube por ex-dirigentes. Por atuar na área criminal, ele não poderia propor a intervenção, por isso encaminhou a representação para uma promotoria civil. O inquérito será conduzido pelo Ministério Público, que poderá determinar diligências como entrega de documentos, depoimentos e perícias. Essa investigação pode levar ao ajuizamento de uma ação civil pública. Ao acatar a sugestão de Conserino, o promotor Luiz Ambraneto afirmou que os indícios de ilícitos cíveis e criminais reforçam a necessidade de apuração dos fatos, até mesmo com a apreciação de questões internas do clube, as quais possivelmente repercutem e contribuem para o cenário caótico do clube. Luiz Ambraneto também pontuou que a imagem de inadimplente que assola e prejudica o Esporte Clube Corinthians Paulista é fruto de gestões desastrosas, consolidando-se ano a ano. Ele decretou sigilo nos autos do processo devido à confidencialidade em certos documentos e como forma de evitar que a divulgação de determinadas provas prejudique a investigação. Em seu pedido, Conserino listou 25 motivos pelos quais ele acredita que é necessária essa ação em que a Justiça nomeia um interventor temporário para gerir o clube. Vocês lembram os argumentos do seu Cássio Conserino? Vamos lá. Laudos de auditores externos com apontamentos de irregularidades. O Corinthians é patrimônio cultural cuja proteção é competência do Ministério Público. Denúncia oferecida e recebida em face do ex-presidente Augusto Melo, dentre outros, por associação criminosa e lavagem de capitais. Denúncia oferecida em face do ex-presidente André Sanches, então gerente financeiro da atual gestão Roberto Gavioli, por apropriação indevida e lavagem de capitais. Investigações em face de outros ex-presidentes em tramitação. É óbvio que aqui está falando do Duílio, principalmente. Investigação na Delegacia de Polícia de Repressão aos Direitos da Intolerância Esportiva de volumoso desvio de material esportivo por dirigentes da atual gestão. Sistema de compliance inoperante. Assinatura por ex-presidente e por gerente financeiro, que também atua na gestão atual, de confissões de dívidas então extintas por prescrição. Foda, né? O Duílio confessando dívidas já vencidas, né? Prejudicando o clube. Uma coisa assim, escandalosa. Eu tô no número 8 ainda, tá? Continuo? Vamos lá? Regime centralizado de execuções não cumprido e não homologado, contendo inclusive contratos lesivos ao clube. Gestão temerária ao assumir a terceira maior folha de pagamento do país. Notas supostamente frias emitidas pela Oliveira Mini Mercado, citada como empresa de fachada, tendo como único cliente o Corinthians, cujos valores saíram dos cofres do clube. Boletins de ocorrência informando supressão de documentos dentro do clube. Indícios da presença de crime organizado consubstanciado no pagamento de comissões da Vaidbet à empresa supostamente ligada ao crime organizado. Atletas profissionais instalados em apartamento de propriedade do alemão José Carlos Gonçalves, suposto integrante de organização criminosa. Postos de gasolina supostamente ligados ao crime organizado licenciados com a marca Corinthians. Tá acabando, estamos no 16 já. Lembrando o que eu estou lendo? Os 25 motivos elencados pelo promotor Cássio Conserino para justificar o pedido de intervenção judicial. Recibo de pagamento pelo Corinthians a ex-assessor parlamentar do ex-presidente André Sanches, alvo de investigação ministerial ligado à facção criminosa envolvendo o uso de cooperativas de transporte urbano em São Paulo.
Inobservância do estatuto para o impeachment de Augusto Melo, cuja entrega das atas do atual Conselho Deliberativo foi sonegada a despeito... Essa aqui eu acho questionável, mas tudo bem. 19. Uso de cartão corporativo por ex-dirigentes, mesmo após final de seus mandatos. Endividamento impagável, segundo laudos de profissionais externos independentes. Ameaça à testemunha perpetrada por investigado no caso do desvio de materiais esportivos, então integrante da atual gestão. Transfer ban da FIFA em valores milionários por falta de pagamento de atletas. Práticas de atos que podem caracterizar gestão temerária dentro da entidade desportiva. Desorganização institucional da gestão financeira, com omissão dos órgãos deliberativos e de controle. Outras dezenas de outras possíveis irregularidades envolvendo contratos duvidosos, TV Corinthians, contratação de jogadores de base, licenciamento de marcas com pagamentos de royalties insignificantes ao clube, contratos com cláusulas leoninas, relação com empresas de fachada ou fantasmas, sob investigação do Ministério Público. Esses foram todos os motivos que o Dr. Cássio Conserino listou quando sugeriu a intervenção judicial, tá? Continuando a matéria. Conserino atua na investigação sobre gastos irregulares em cartões corporativos do Corinthians. Além de Andrés, ele também denunciou Roberto Gavioli, que estava atuando na atual gestão como superintendente financeiro e foi afastado do cargo. O cartão empresarial era utilizado como se fosse privado. Houve uma inversão da propriedade e um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispor desse cartão como se proprietário fosse e fez inúmeras compras particulares. Não digo uma, eu digo inúmeras compras particulares, declarou o promotor após entregar a denúncia. Outro ex-presidente, do William Monteiro Alves, também é investigado. Ambos afirmam que reembolsaram o clube de gastos apontados como pessoais. Outro caso de repercussão que consta na representação de Conserino é o suposto esquema de desvio de materiais esportivos do clube. Uma auditoria interna aponta que foram retirados itens que excedem quase 300% a cota anual que o clube tem direito pelo contrato com a Nike. É isso. Essa é a bomba do dia. Ou seja, o promotor acatou e vão instaurar um inquérito para investigar tudo isso que está acontecendo lá no Corinthians e, enfim, então, depois, se acharem que é o caso, decretarem intervenção judicial no Corinthians. E o que eu acho disso, senhores? Vamos lá. Primeiro, tudo que eu li aqui, tudo que o Cássio Conserino listou, tudo que a gente vê nos últimos anos, tudo que a gente sabe que foi feito no Corinthians, cara, é assustador. É assustador. Né? Por mais que tentem vender pra gente que não é bem assim, veja bem, sabe como é que é? Não. Acabaram com o clube. Afundaram o clube, não é exagero. O Corinthians tem uma dívida que está prestes a bater em 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, senhores. É um escândalo, é um escárnio, é uma coisa de louco. E nada acontece. Nada acontece, nunca nada aconteceu. Pelo visto, agora está acontecendo. Que bom que esse Cássio Conserino apareceu. Que bom que ele está mexendo do jeito que está mexendo. Não fosse por ele, o Augusto não teria caído. Não fosse por ele, o Andrés não estaria sendo investigado. Não fosse por ele, não sairia a denúncia contra o Duílio. E outras coisas que eu sei que vem por aí do seu Cássio Conserino, tá? Com relação ao temor que todos nós temos de uma possível intervenção judicial, já falei disso inúmeras vezes, eu tenho os mesmos temores que vocês. Temores esses que foram se enfraquecendo com o passar do tempo, conforme eu vou conversando com mais pessoas, conforme eu vou ouvindo opiniões, conforme conversa minha com o próprio Cássio Conserino, quando ele me disse que a ideia do interventor é salvar o Corinthians, não é afundar o Corinthians. Como ele mesmo justifica, o Corinthians é o patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, patrimônio cultural. A ideia de se nomear um interventor é ele proteger o Corinthians, não afundar o Corinthians, como muita gente teme, como eu também temia. Confesso que talvez de maneira exagerada, de maneira equivocada. A pergunta de $1 milhão, senhores, é a seguinte: fica pior? Cara, essa pergunta, eu confesso para vocês, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Eu posso apenas especular aqui junto com vocês. A impressão que eu tenho é, não fica. Não fica. O que pode acontecer com o interventor? Ele vai levantar tudo que tem de errado, ele vai procurar maneiras de honrar compromisso, ele vai procurar maneiras de proteger o patrimônio do clube e muito provavelmente vai encaminhar uma SAF para o Corinthians. Que é uma coisa que é inevitável, é inescapável, todo mundo já fala isso abertamente, tá? Se antes as pessoas tinham um certo temor, agora todo mundo fala, tá? Que daqui a 1 ano ou 2 todo mundo vai ter que ser SAF. Ou seja, é bem provável que esse interventor encaminhe o processo, tá? E é possível que ele o faça
não de maneira viciada, não de maneira tendenciosa, como eu temo que possa acontecer no Corinthians. Eu acho que se é que os caras vão aprovar algum tipo de SAF, na mão dessa gente que tem lá dentro hoje, vocês podem ter certeza que eles vão dar um jeito de direcionar para uma SAF de amiguinhos. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho muito mais medo disso. De cairmos na mão de uma SAF de amiguinho de vagabundo. É isso que eu tenho medo. Meu maior medo é esse. Ou seja, talvez não seja tão ruim, senhores. Eu divido aqui minha angústia com vocês, meu sentimento com vocês. Fica pior? Cara, eu não acho. Eu não acho que fica pior. Vocês confiam que as pessoas que estão lá dentro hoje do Corinthians vão nos salvar? Eu não. Eu não consigo. Vocês acreditam que as pessoas que estão lá dentro hoje serão capazes de estancar a sangria, colocar a bola no chão, colocar a casa em ordem, chamar credores para conversar, ter coragem de chamar uma recuperação judicial, coisas dessa linha, propor um plano para o futuro do Corinthians? Vocês acreditam que essas pessoas serão capazes de fazer isso? E aquilo que a gente sempre fala, que eu falei durante muito tempo, vamos eleger alguém bom, vamos eleger um presidente bom, vamos fazer a coisa certa, mas já chegamos a essa conclusão juntos aqui, ou melhor, pelo menos já falamos isso aqui inúmeras vezes. Mesmo que a gente eleja um cara muito bom, super bem intencionado, que dê aquele choque de gestão logo no começo, nos primeiros anos, que garantia temos que isso vai continuar? Que será uma coisa perene, que será uma coisa que vai ter sequência com outros ali, conhecendo a política do clube como a gente conhece. Como é que a gente vai acreditar que esse clube sequestrado por Paulo Garcia, por Fran, por Osmar, por Romeu, por Augusto, por Duílio, por Andrés, por André Negão, por Cittadini, por todos esses? Ou seja, esses caras querem que a gente acredite que a solução está com eles. Que eles é que vão dar um jeito no clube. Eu peço desculpa. Eu não consigo mais acreditar nisso. Eu tenho até uma certa inveja das pessoas que eu vejo, algumas pessoas que eu até respeito ainda, que acreditam no modelo associativo. O pessoal lá do Família Corinthians, lá lembra que eu falei que eu fazia parte desse grupo, que eu fui expulso? Me expulsaram. SAF é um absurdo, SAF nem pensar, e vamos reformar o estatuto e vai dar tudo certo. É isso. Na cabeça deles é isso. E eu já falei inúmeras vezes pra vocês, pra eles, falo quantas vezes for necessário. Reformar estatuto é legal, é bacana, é bonitinho, mas é pintura. É perfumaria. No fim das contas, se as pessoas que estão lá dentro não são dignas de confiança, você pode ter a reforma do estatuto que você quiser. Não adianta. Não vai andar. Ou seja, pra mim, é a minha humilde opinião, mano, ninguém é obrigado a concordar. O problema do Corinthians não é o estatuto do Corinthians. O problema do Corinthians são as pessoas que estão lá dentro. Pessoas nas quais eu não confio mais. Pessoas que muitas vezes se dizem diferentes e estão sempre do lado do poder. Pessoas que ameaçam ser o diferente, o fator novo, e não vira fator novo. Pessoas de onde você espera que não sai nada e que não sai nada mesmo. Tem de tudo ali. É sempre assim. Você não vê uma solução, eu não vejo uma saída ali, eu não vejo luz no fim do túnel ali. Não vejo. Eu simplesmente não consigo ver. A ponto de... Posso estar errado, hein? Eu posso estar errado, tá? Eu sou sujeito homem pra falar isso pra vocês e pra um dia vir aqui e falar: puta que pariu, que cagada que foi essa intervenção judicial. Pode ser. Pode ser, eu reconheço. Mas a coisa chegou num ponto. O nosso desespero chegou num ponto. Nosso asco chegou num ponto. Nosso nojo, nossa ojeriza, nossa repulsa chegou num ponto que a notícia de uma possível intervenção judicial me agrada. Isso me incomoda pra caralho. Tô dividindo meu sentimento com vocês. O simples fato de estarmos falando numa intervenção judicial é uma coisa vergonhosa. Olha a que ponto chegamos. Olha a que ponto chegamos. E o pior, eu não vejo isso como um movimento político, de alguém que quer sacanear, de um promotor babaca, de alguém que quer chamar a atenção. Não. Eu vejo isso como um movimento natural que surge entre os torcedores corintianos e entre as autoridades para realmente salvar o Corinthians. Salvar o Corinthians desses caras. Que enquanto eu falo aqui para vocês, estão debatendo reforma do estatuto nesse exato momento no Parque São Jorge para decidir sobre o voto do fiel torcedor. E eu vou soltar esse vídeo antes de saber disso, corro o risco de queimar a língua, mas vou arriscar. Eu duvido que amanhã nós vamos ter a notícia de que aprovaram o voto para o fiel torcedor para a próxima eleição. Duvido. Não vão aprovar.
Vão jogar 3 anos aí, vão tentar cobrar mais caro, vão tentar mandar conta para nós, vocês vão ver. Hoje eu recebi uma proposta de SAF, prometo falar dela depois, tá? Feita ali por associados do clube, a quem eu faço questão depois de dar os devidos créditos. Pelo que eu entendi, uma SAF meio de modelo associativo. Perguntei, tá bom, como é que vai juntar o dinheiro aí? Como é que vai levantar a grana? É o fundo imobiliário, aquele papo do Rosala que vocês já conhecem, entendeu? Vocês vão levantar 1,5 bilhão? Veja bem, enfim. Mas o lado bom é, esse novo projeto de SAF que o pessoal tá para apresentar, outros que serão apresentados, isso tudo é muito saudável. Isso tudo é muito saudável, que a gente tenha debate, a gente tenha 3, 4, 5 opções na mesa. Já falei para vocês, eu não torço para Safiel, eu torço pro Corinthians. Eu quero a melhor proposta possível pro Corinthians. Se vierem com uma proposta melhor que a da Safiel, mano, tô dentro, vou topar. Vou topar. Mas a impressão que a gente começa a ter é que, antes que a gente chegue nesse ponto, antes que a gente consiga debater de maneira saudável e produtiva um modelo ideal de SAF pro Corinthians que parece inevitável, a impressão que dá é que antes de chegarmos lá, vai ter uma intervenção judicial. Que é uma coisa vergonhosa, vexatória, mas talvez extremamente necessária. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Eu tô há 15 minutos falando a mesma merda já. Porque eu deveria estar falando, não, imagina, nem pensar, e eu não consigo. Eu não consigo. Eu vejo essa porra com bons olhos. Posso estar errado, e se isso acontecer eu vou pedir desculpas aqui pra vocês. Eu vou falar, desculpa, era meu desespero. Era desespero de um corintiano apaixonado, como vocês aí também são. Era puro desespero, e no desespero eu fui a favor da intervenção judicial. Olha que loucura. Eu já tô torcendo pra acontecer. Tô ficando louco, será? Tô viajando, tô falando merda? Não sei, mas tô dividindo com vocês, tá? É isso, senhores, é isso, tá? Talvez não seja o fim do mundo. Pelo contrário, talvez seja a solução. Talvez seja esse o caminho pra gente se livrar de todos esses caras que estão lá dentro. Talvez seja o caminho pra gente se livrar de todos os 300 conselheiros que tem lá dentro. Cacá, você não fala que nem todo mundo ali é ruim, tem gente boa lá? Falo, com certeza tem. Cansei de esperar aparecer. Cansei de esperar chamarem a responsabilidade. Cansei de esperar que façam a diferença. Não fazem a diferença. Simplesmente não fazem a diferença. E agora que a casa tá caindo, agora que o pessoal começa a falar em intervenção judicial, começa a falar em Safiel, começa a falar, agora os caras começam a mexer. O que aparece de proposta agora, o que aparece de Salvador agora é uma coisa incrível. Que bom! Pelo menos para alguma coisa tudo isso está servindo. Os caras estão se mexendo. Mas como eu falei em outro vídeo, muito pouco e muito tarde. Pelo menos essa é a minha impressão. Beleza? Então é isso, tá? O promotor acatou, vai instaurar um inquérito para decidir se nomeia ou não um interventor judicial no Corinthians. Puta que eu pariu. Vamos que vamos. Outra notícia muito interessante. Meu timão, pedido acatado. Justiça aceita protesto de sócios do Corinthians contra a alienação de bens de André Sanches. A Justiça de São Paulo acatou um pedido de protesto realizado pelo coletivo Salvem o Corinthians, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, contra a alienação dos bens de André Sanches, ex-presidente do clube. A informação inicialmente publicada pelo All Sport foi confirmada pelo meu timão que teve acesso aos documentos do processo. A medida é preventiva e não implica penhora ou bloqueio imediato. Apenas registra publicamente que os bens podem futuramente responder a ações de ressarcimento, o que pode afetar a segurança jurídica em eventuais transações. A juíza Adriana Genin Fiore Basso, da Terceira Vara Civil da Lapa, determinou que Andrés atualize seu endereço e o processo ficará disponível por 10 dias antes do arquivamento. O coletivo ainda afirmou que pretende ingressar com novas ações para responsabilizar dirigentes e ex-dirigentes pela atual situação do Corinthians. Já protocolamos o caso, a mesma coisa, o mesmo protesto contra o Augusto. E com certeza vem mais por aí, tá? É isso, ou seja, a justiça acatou o nosso protesto. E eu leio um post do Teleco. O Teleco postou isso aqui no X e o... O Teleco é uma figura. O cara ele vai na garganta, viu? Ele escreveu assim: bom dia, @AndrésSanches63. O pai, @AndrésSanches63 é como o André está lá no Twitter. Quando os caras querem mandar alguma coisa chamar a atenção dele, tem que escrever assim, entendeu? Bom dia, @AndrésSanches63. Passando aqui para informar para todo bom corintiano que o protesto contra você foi deferido, ou seja, aceito, apesar da sua contestação.
Aguardemos o edital que vai informar a sua situação nos seus bens para todos. Sim, Corinthians, fizemos a porra do trabalho de vocês. Ou seja, aquilo que o Corinthians não faz, a gente faz, tá? E hoje, conversando com uma pessoa lá de dentro do clube, essa pessoa perguntou assim pra mim: Kaká, você tá brigado com o Tuma? Eu falei, olha, eu não tô brigado com o Tuma. O Tuma é que tá puto comigo porque eu falei uma verdade. Falei uma verdade, falei uma coisa que eu posso provar. Eu venho falando que o Tuma é uma vergonha. E eu acho que o Tuma é uma vergonha. E por que eu tô falando isso? Porque eu sei. Com relação ao Andrés, tá? Pra não acharem que eu mudei do papo, com relação ao Andrés aí. Eu sei que o seu Romeu Tuma Júnior tem dito por aí que se depender dele, não expulsa o Andrés. Porque não tava no estatuto e que pra ele não tem crime. E eu falei isso. Tá, então respondendo essa pergunta, essa pessoa graúda lá dentro do clube que me perguntou, foi isso que aconteceu. E ele ficou bravinho. Me mandou mensagem mal educada até, tá? Que eu não vou ler, tá? Tive a grandeza de não rebatir. Falei pra ele, por que eu sou mau caráter? Por que eu sou isso? Por que eu sou aquilo? Você tá falando ou não tá? E mandei um áudio pra ele falando, eu sei que você falou. Eu sei onde você foi, eu sei com quem que você falou, eu sei quem são as pessoas que ouviu. Eu tenho testemunhas. E ele ficou bravinho. Então não adianta ficar bravinho, turma. Eu sei que você anda falando que por você não expulsa o Andrés. Que por você não teve crime. Porque não estava no estatuto. O que você vai fazer? Vai me processar? Eu te desafio. Me processa. Eu levo 15 testemunhas. Me processa, turma. Faça isso. Ou liga pra mim que nem um hominho. E conversa direito. Baixa a bola, seja desrespeitoso. Não vem no ameaço. Não vem no grito. Não estamos mais em 64, seu Romeu Tuma Júnior. Não estamos mais. Respeita a minha inteligência. E seja um pouquinho mais inteligente também. Se você acredita nessa baboseira que você falou, nessa coisa asquerosa que você falou, guarda pra você. Mas você quis falar isso em público. E não quer ser cobrado? E por que eu tô falando isso? Porque como o Teleco escreveu aqui, sim, Corinthians, fizemos a porra do trabalho de vocês. Enquanto vocês estão passando pano, Romeu, enquanto vocês estão aí defendendo, fingindo que estão fazendo alguma coisa a respeito e não estão, enquanto a Comissão de Justiça está fingindo que apura, mas não apura, enquanto o seu Pantaleão está fingindo que apura, mas não apura, enquanto você fica falando que tem que apurar tudo, mas você não quer que apure, nós, torcedores associados, estamos fazendo o trabalho. Nós estamos indo para cima do Andrés. Nós estamos indo para cima do Augusto. Nós estamos indo para cima do Duílio. Vamos para cima de outros. Vai sobrar para o Core. Vai sobrar para um monte de gente. Todos aqueles que comprovadamente nos levaram para esse buraco. E aí a gente volta naquele outro papo lá. Temos que ter medo de uma intervenção judicial? Eu tenho medo é do Tuma. Eu tenho medo é desses caras que estão lá. Eu tenho medo é dos mandos e desmandos do Sr. Paulo Garcia. Eu tenho medo das coisas que o Sr. Osmar faz e não faz. É disso que eu tenho medo. Da oposição que não existe. De uma proposta de Corinthians que não existe. De um plano para o futuro do Corinthians que não existe. Continuando. Comunicado à imprensa, tá? O coletivo Salvem o Corinthians vem por meio deste informar que o protesto judicial contra a alienação dos bens de Andrés Navarro Sanches foi deferido pelo Poder Judiciário, restando agora devidamente publicizado para eventuais interessados em fazer negócio envolvendo o patrimônio do ex-presidente, que estes bens podem vir a responder pelo ressarcimento decorrente do desvio de recursos do clube, bem como pela gestão temerária quando do exercício da função. Abaixo a decisão da excelentíssima senhora juíza da terceira vara, Por fim, o coletivo informa que nas próximas semanas, novas medidas judiciais serão tomadas para buscar responsabilizar o maior número possível de dirigentes e ex-dirigentes que, por ação ou omissão, no exercício da função, foram responsáveis pela atual situação em que se encontra o Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso. Só faltou escrever no final aqui, seus filha da puta. Mas não podia, né? Pegaria mal isso daí, beleza? Beleza. Sensaçãozinha de alma lavada às vezes, né? Pouco, sei que é pouco, entendeu? Imagina, vai correr muita água debaixo dessa ponte ainda. Mas é isso. Vamos pra cima desses caras. E Andrés, não adianta mandar me matar, Andrés. Já não tô sozinho, Andrés. Tem uma galera, Andrés. Tem uma galera. Aí você não vai mandar matar 35 pessoas, né? Vamos te dar trabalho, Andrés. Vamos te dar trabalho, Al Capone. Você acabou com o Corinthians, mano. Você quebrou o Corinthians, você afundou o Corinthians. Vamos que vamos.
Ainda falando do meu ex-presidente querido, o Renan Bonsac aqui também no Twitter escreveu assim: vamos lembrar de Jonathan Cafu, senhores, tá? Contratação do Odrez, tá? Grande Jonathan Cafu, pelo Corinthians. Jogos pelo clube, 3 jogos. Salário, 300 mil reais. Sim, o tal de Jonathan Cafu, que ninguém chegou ganhando 300 mil reais. E todo mundo já ouviu história que é óbvio que tinha rachadinha nisso daí, tá? Tá sendo investigado, tem gente vendo coisa, enfim, mas não posso afirmar. Ninguém pode afirmar uma coisa dessa, tá? Mas coisas estranhas que aconteciam no Corinthians antigamente. Gasto total, 8 milhões. E por que tá isso aqui? Porque antes tinha uma outra notícia falando assim: o Corinthians foi condenado pela Justiça do Trabalho a acertar ao menos 1 milhão e 100 em depósitos de FGTS não realizados pro atacante Jonathan Cafu, que defendeu o clube entre 2020 e 2023. E aí vem o comentário do Renan. Jonathan Cafu pelo Corinthians, jogos pelo clube, 3 jogos. Salário, 300 mil reais. Gasto total, 8 milhões mais 1 e 100 do processo, 9 milhões de reais nos custou Jonathan Cafu. Ou seja, 3 milhões de reais para cada um dos jogos que ele fez. Obrigado, Andrés. Obrigado, Andrés. Tudo, mas tudo é pouco para você, Andrés. Mas não tem problema. Agora eu tenho outro assunto para falar com vocês. Rodrigo Capello. Rodrigo Capello, acho que ele escreve o quê? No Estadão? Sei lá onde que ele me mandaram isso aqui. Jornalista e mestre em negócios do futebol. Rodrigo Capello escreveu o seguinte hoje na coluna dele: por que não endosso a Safiel? E ele critica a Safiel aqui. E eu vou ler, tá? Vamos ver o que o Rodrigo Capello está falando. Apresentada como alternativa à reestruturação do Corinthians, a Safiel é um sucesso de propaganda. Eu discordo desse teu primeiro parágrafo. Eu acho que ela não é um sucesso de propaganda. Dá a entender aqui no seu texto, Rodrigo, não sei se de maneira intencional ou não, certamente não, de que é propaganda no sentido de iludir os outros. Certamente não foi isso que você quis dizer. E eu não acho que assim seja, tá? Se a Safiel hoje é um sucesso entre o torcedor do Corinthians, é porque esse torcedor leu, estudou, pesquisou e gostou, tá? Eu não acho que seja apenas uma peça de propaganda como você, de maneira um tanto quanto maldosa, na minha humilde opinião, colocou aqui. Mas vamos lá. Mas as suas chances de execução no mundo real são mínimas. Ok. E as consequências da estratégia de seus idealizadores, perigosas. Há um problema de legitimidade no projeto. Faz 115 anos que o futebol corintiano pertence à Associação Civil Esporte Clube Corinthians Paulista. E tá indo muito bem, né, Rodrigo? A Safiel não perguntou se os associados do Corinthians querem vender o futebol. Na verdade, ela sabe que não. Não sei. Quem falou que os associados não querem uma SAF, Rodrigo? E com relação a ela não ter perguntado, não perguntou mesmo. Diferente do que você está falando aqui, que vai na linha do seu Miguel Marques, o Corinthians não é do associado, seu Rodrigo. O associado do clube não é o dono. Você pode falar para fins legais, para fins legais de cu é rola, o Rodrigo, com todo respeito. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que a sua ideia é ajudar. Você é corintiano, Rodrigo? Não sei se você é corintiano ou não. Se for, bem-vindo ao debate. É disso que precisamos. Mas vamos lá, vamos debater, vamos ver. Até outro dia, a SAF era palavrão no Parque São Jorge, verdade. Então o que seus idealizadores fizeram? Criaram uma estratégia de promoção baseada no nós contra eles. Eles, os sócios do clube, todos supostamente corruptos e inaptos. Não, quem falou isso? Até aqui, com todo respeito, Rodrigo, que texto desonesto. Que texto desonesto seu, minha humilde opinião, tá? Ninguém tá falando que todo mundo lá dentro do clube é ladrão, safado e pilantra. Eu acho que o que a gente acha, o que o torcedor acha, o que o pessoal que é a favor da Safiel acha, o querido Rodrigo Capello, é que quem manda no clube é pilantra e safado, não o associado. Vamos separar as coisas, tá? Se é que você assim deseja, tá? Eles, os sócios do clube, total. A estratégia tem o mérito de virar discussão na opinião pública, mas ela tem efeito colateral, interdita a negociação com quem decide, os associados. A consequência de uma venda forçada, de fora para dentro, é o incentivo à intimidação. Não quero fazer parte disso. Não faça. Você não precisa fazer parte disso. Mas não tem intimidação nenhuma, tá, Rodrigo? É que esse papinho ridículo do de fora para dentro, endossado por figuras másculas lá dentro do Corinthians, como o seu Paulo Pedro, né? De fora para dentro, não pode. É claro que é de fora para dentro. Se formos esperar de dentro para fora, senhor Rodrigo Capello, não sai nunca. Não sai nada. Você acompanha o Corinthians, querido?
Você acompanha o que acontece no Corinthians, você conhece as figuras que lá estão, você está vendo o resultado do trabalho dessas figuras, e você quer que a solução venha de dentro? Desculpa, você não entendeu nada então, seu Rodrigo. Você não entendeu nada. O barato da Safiel é exatamente esse. Torcedores chegaram com esse plano. Para livrar o Corinthians dos caras que comandam o Corinthians hoje. Beleza? Mas vamos continuar. Tenho certeza que o seu texto é bem intencionado, tá? Vamos lá. O projeto tem mais furos em seu casco. Vamos lá, tô esperando ver. Até agora a única coisa que você falou é que vem de fora para dentro. E que você acha isso errado. Né? Ou seja, eu tô na segunda coluna do que você falou já, até agora você não falou nada, você só falou isso. Tô esperando o furo aqui, tô esperando o problema, vamos lá. Mas agora você finalmente chegou lá, você falou que tem furos, vamos lá. A Safiel propõe uma SAF que pertenceria ao Corinthians e à Invasão Fiel S.A. Essa é responsável por indicar a maior parte dos membros da gestão, portanto controladora. Claro, querido. A ideia é exatamente essa. Você é mestre em negócios do futebol? Interessante, Rodrigo. Qualquer um tá virando mestre, puta que pariu. Vamos lá. Só que no meio de uma governança bem idealizada, obrigado, pelo menos isso você reconheceu, que a governança é bem idealizada, está o Comitê de Governança, um órgão com 5 membros, todos indicados pela Safiel, desde que cumpram um pré-requisito, que sejam investidores com pelo menos 2 milhões. A Safiel promete democratização, mas faz pela metade. A prerrogativa desse comitê é validar ou vetar todos os integrantes de conselho de administração, fiscal, cultural e etc. Torcedores que investirem 200 poderão votar nos candidatos, mas só os aprovados pelos milionários. Então vamos lá, Rodrigo. Você tem razão. O projeto inicial pressupunha isso. Mas eles já toparam rever isso. Ou seja, você tá ou você está mal intencionado, ou você está mal informado, Rodrigo. Quero acreditar que você está mal informado. Já toparam rever isso. Sabe qual que era a premissa dos caras, Rodrigo? Era assim, o cara vai lá e investe 2 milhões, 15 milhões, 30 milhões no Corinthians. Aí o pessoal vota e escolhe um Zé Ruela qualquer. Não pode. O cara tem que passar pelo comitê de governança para ver se o cara preenche os requisitos necessários. O que eu concordo com você, Rodrigo, e com outras pessoas que falaram isso peraí, o cara que investe pouco também tem preocupação com quem vai ser eleito para o conselho. Por que só quem colocou muito dinheiro pode fazer parte do comitê de governança? Eu concordo, Rodrigo. Mas repito, eles já toparam rever isso. Eles já aceitaram mudar isso. Beleza? Vamos continuar. Vou procurar outro problema, tá? Até agora você falou que o problema é de fora para dentro, como se fosse um problema, e falou do comitê de governança. Deve ter mais. Afinal, você é mestre em negócios do futebol. Um cara do teu nível, com certeza, deve ter argumentos melhores aqui. Vamos lá. Vamos continuar então. Depois, há um considerável risco de o projeto financeiro não se cumprir. A Safiel afirma que captará entre 1,6 bi e 2,75 bi, dinheiro que seria usado no pagamento de dívidas. Desse montante, 1 bilhão viria de investidores institucionais. Eles comprariam ações preferenciais sem direito a voto ou participação na gestão, com foco em retorno financeiro. Não há precedente no Brasil para o que se propõe. Talvez, Rodrigo. Talvez, o que não significa que isso não possa ser feito. Não há precedente no Brasil, não há precedente para o Corinthians também. O Corinthians é uma coisa única, Rodrigo. A ideia é essa, a ideia dos caras é essa. Com relação a levantar o dinheiro, Rodrigo, eu também tenho minhas dúvidas. Eu também tenho. Aliás, falei pra vocês inúmeras vezes, o que me preocupa na Safiel é, será que os caras vão levantar a grana mesmo? Essa é a minha preocupação. O resto tá bem desenhado, viu, Rodrigo? Se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai entender. Mas vamos lá, vamos continuar. Investidor de SAF, quando compra parte de clube de futebol, busca capital majoritário e controle. Essa é a ideia, né? Por todos esses motivos, um projeto sem legitimidade... Como sem legitimidade? Baseado em intimidação? Como assim intimidação? Que conta a história pela metade e terá dificuldade para se viabilizar financeiramente, não endosso a Safiel. O que não quer dizer que eu não apoio uma SAF para o Corinthians. E acabou o texto dele. E quando acabou, eu fiquei frustrado. Falei, esse cara é mestre em negócios? Esse cara é corintiano? Ou seja, vamos lá, Rodrigo, tá? Eu sou justo, tá? E eu não sou burro, eu sei ler, tá? Então eu li, ou seja, o que você tá falando é, os caras não poderiam propor isso daí de fora para dentro e tentar convencer as pessoas de que o projeto é bom. Só tem legitimidade se for feito lá dentro, por esses caras que estão lá faz tempo. É isso, Rodrigo? É esse o seu argumento? Tá bom. Fraco, hein, irmão? Fraco. O outro argumento teu do comitê de governança, eu já falei para você, você tá mal informado. Eles já toparam rever isso. E qual que é o outro, se vão conseguir levantar o dinheiro ou não. Concordo com você. O que o Corinthians tem a perder, seu Rodrigo?
É só o Corinthians assinar o memorando de que permite que os caras vão ao mercado captar o dinheiro. Se os caras captarem o dinheiro, legal. Se não, não tem negócio, pronto. Continua como tá. Enfim, o seu Rodrigo Capello bombou hoje, tá? Por que não endossa a Safiel? Pois bem, senhores, o que me leva a um raciocínio aqui. O seu Rodrigo Capello não deve ser burro, né? Porque o texto dele, o seu texto, hein, Rodrigo, pelo amor de Deus, é um texto burro. É um texto tosco. O que me faz pensar, o que leva o cara a escrever isso? O que tá por trás disso? Supostamente, Rodrigo, pelo amor de Deus, tá? Se é jornalista, tem direito à sua opinião, também tem direito à da minha. Eu achei assim constrangedor. Você falar por que não endosso a Safiel. Eu achei que você ia descobrir aqui coisas inaceitáveis. E não foi o que eu vi. Tá? De qualquer forma, Rodrigo, por mais que eu tenha achado o teu texto tosco, por mais que eu tenha achado sua argumentação patética, a minha humilde opinião, eu te agradeço por fazer parte do debate. Volte mais vezes, Rodrigo. Melhore os argumentos, tá? Mas volte mais vezes. Nós precisamos de pessoas que ajudem a enxergar os furos na Safiel. Suas tentativas aqui não foram frutíferas, tá? Você não foi onde a gente queria que você fosse. Ajuda a gente a enxergar coisa que a gente não está enxergando. Falou groselha aqui, mas seja bem-vindo ao debate, tá? Precisamos disso. Precisamos debater, tá bom? É isso. Toma no seu cu. O Shakhtar Donetsk recusou a proposta do Corinthians para renovar o empréstimo de Maicon, conforme informou a ESPN. O clube ucraniano apresentou duas alternativas para continuar negociando. A venda do volante por cerca de 2 milhões de euros ou novo empréstimo, apenas após pagamento imediato das pendências financeiras. O Timão ainda deve valores referentes aos acordos de 22, 23 e 24. E o Shakhtar só aceita avançar depois da quitação. Os ucranianos também consideram receber direitos econômicos de jogadores do Corinthians ou realizar uma troca de atletas como parte do acerto. Shakhtar, é isso aí, não aceite, tá? Não aceite, exija o Maicon de volta. E o que eu tenho para falar, de novo, o seu Stabile negou. O seu Stabile negou. Aí eu perguntei pro seu Stabile, tá bom, é ESPN falando e Globo Esporte falando. Por que estão falando? Não sei, fala o que quer, o que é tumultual, é coisa de empresário. Tá bom, vamos torcer para ser isso, tá? Se a gente descobrir lá na frente que o mentiroso é o Stabile, vamos vir aqui e vamos falar que ele é mentiroso, tá? Por enquanto ele tá negando isso. Diz que não tem nada, tá? Até porque o Corinthians está disputando, papapi, papapá, não é hora de negociar, essas coisas todas. Beleza? Beleza. Pra que falar de coisa boa se a gente pode se irritar, né? Vamos lá. Craque Neto. Craque Neto postou foto do seu filho com o ídolo Neymar. Meus 2 filhos estão felizes com os 3 gols do Neymar. Que legal, Neto. Que legal. E assim, antes que me xinguem. Sim, ele tem todo o direito. O Neto tem todo o direito de fazer os filhos dele torcerem pro Santos por causa do Neymar. O Neto tem todo o direito de torcer pro Santos pelo Neymar, tá? Tem todo o direito de postar isso aqui. E nós temos o direito de te achar um corintiano de merda. Entendeu, Neto? É isso. Já que estamos na seara dos direitos, você tem todo o direito. E eu tenho o direito de te achar um bosta, um corintiano de merda. Você quer torcer pro Santos, torce pros porcos, torce pra quem você quiser. Eu só acho inacreditável um cara como você querer pagar de corintiano. Você não é corintiano, Neto. E você mostra isso todo santo dia. Você é um comédia oportunista. É isso que você é. Que só quer o clique, que só quer a audiência. É isso que você quer. Por isso tem mais gente que gosta de você, que te assiste, São Paulino, palmeirense, do que corintiano. É cada vez maior o número de corintianos que te detesta, Neto. Eu sou um deles, tá? Você presta um desserviço ao Corinthians. Você não é corintiano. Você simplesmente não é corintiano. Firmeza, irmão? É isso. Deixa eu dividir essa daqui com vocês, tá? É um e-mail que eu recebi. Vou falar só o primeiro nome, é Henrique, ele não quer que eu leia o nome dele, o nome completo, não vou ler. Cacá, boa noite. Queria dividir com você que sempre fui ao estádio para assistir jogo, a maioria das vezes de leste, sul ou, nos últimos casos, até de oeste, e nunca fui maltratado na revista. Mas as poucas vezes que fui de norte, sempre senti uma diferença no tratamento ao público. Inclusive no jogo contra o Ceará, fui de norte. E depois de ficar uns 20 minutos naquela fila imensa, quando finalmente chegou a minha vez de ser revistado, o PM revistou a minha mochila, pegou meu maço de cigarro e amassou batendo no meu peito de mão fechada. E falou que eu não ia entrar com maço de cigarro. Cigarro. Sendo assim, dei a volta e fui para outra fila, para ser revistado por outro PM. Quando chegou minha vez, o PM me revistou super tranquilo e me mandou passar.
Com isso quero dizer que a Polícia Militar de São Paulo muda muito de PM para PM, mas não podemos aceitar isso de forma alguma. Por causa de um simples maço de cigarro, o cara amassar e me dar um soco no peito e me mandar embora. Não consigo colocar isso na minha cabeça. É sobre isso, Kaká. Continue lutando por nós, te admiro muito. Abraço e vai, Corinthians. Henrique, mas pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Hoje me procurou uma pessoa de lá de dentro do Corinthians, pediu para não citar nome, pediu para não falar, ficou horrorizado com todas essas coisas que eu falei e falou, eu vou lá domingo. Domingo eu vou lá, eu vou dar uma olhada, eu vou ficar de olho e deixa comigo. E se eu pegar alguma coisa assim, o bicho vai pegar porque não... Enfim. O cara tava brabo. Falou, deixa comigo que eu quero ver se essa merda é verdade ou não. E vai ver que é verdade. Vai ver que é verdade. Não tem uma vez que eu entro pela Norte que eu não vejo pelo menos um policial dando um soco em alguém. Não tem nenhuma vez. O que me leva a uma conversa que eu tive hoje com o seu Osmar Stabile, que eu queria dividir com vocês, tá? Pensei muito, falo, não falo, falo, não falo. Acho que posso falar, porque foi uma conversa franca. Da minha parte, talvez em alguns momentos, talvez eu tenha me exaltado um pouco, porque minha mulher depois falou assim pra mim, com quem estava brigando? Falei com ninguém, tava conversando com o Stabile. Ela falou, nossa, fez cara de assustado assim. Espero não ter desrespeitado seu Osmar Stabile, se ele estiver me assistindo. Uma coisa eu sou obrigado a reconhecer, o Ale já falou isso, as pessoas ficam bravas quando a gente fala isso. O Osmar é extremamente receptivo, ele atende, quando não pode atender, depois ele liga de volta, ele dá satisfação, ele responde. Isso basta para ser presidente do Corinthians? Não. Isso basta para a gente aplaudir o trabalho do cara? Não. Não. Não adianta ser atencioso, mas ser incompetente. Estou dando só um exemplo, pelo amor de Deus. Não adianta, tá? E hoje eu fiz uma série de questionamentos a ele. E ele me respondeu vários, tá? Vou falar de todos que eu puder falar. Perguntei, Osmar, qual que é o plano para o Corinthians? O que está acontecendo? O que vocês propõem? O que não sei o quê? E ele me disse, segunda-feira vai ter a apresentação do orçamento. E você vai ver. Falei, tá, o que você quer dizer com isso? Você vai ver. Você vai ver que de fato nós estamos trabalhando, que de fato vamos cortar na carne, que de fato vamos fazer uma coisa diferente aqui. Falei, tá bom. Perguntei para ele da vaquinha, mais uma vez. Falei que eu achei lamentável o desempenho do Corinthians com relação à vaquinha. E ele me disse, eu tentei, eu me prontifiquei, eu até liguei e falei, não, vamos lá, eu faço, não sei o quê. Falei, Osmar, você ligou pro seu departamento de marketing perguntando o que eles estavam fazendo ou não? Não, mas eu falei com o presidente da Caixa, eu falei com a Ale, que o que precisasse me ligar. Eu falei, Osmar, desculpa, com todo o respeito. Os caras colocam de pé uma campanha que levantou 41 milhões de reais. Dinheiro assim, que veio de graça pro Corinthians. O Corinthians não tinha que fazer nada. A única coisa que o Corinthians tinha que fazer é estimular essa campanha, alimentar essa campanha, para continuar faturando dinheiro que é pro Corinthians. O que o seu marketing fez, Osmar? Não, mas eu falei que podia ser o que eu falei, Osmar, pelo amor de Deus. Você ligou pro tal do Ângelo de Sá? Você tem um cara novo aí no marketing, não tem? O que ele tá fazendo? Tá trabalhando. O que ele fez com relação à vaquinha? Não sei. Eu falei, tá vendo? O que eu acho que você deveria ter feito, Osmar? Ligado pro tal do Ângelo, pro Vini e falado, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês fazem a vaquinha decolar, ou eu mando vocês embora. É isso que você tem que fazer, Osmar. É isso que eu esperava de você, é isso que o torcedor espera de você. Não é eu autorizei, eu falei, vai, mas não é isso. Enfim, eu devo ter falado com ele nesse tom que eu tava falando agora, peço desculpa. Enfim, meu jeitinho insuportável de ser. É isso, porque eu fico indignado. O Corinthians perdeu a chance de ter a vaquinha continuando, de ver campanhas sendo feitas, de estar levantando dinheiro, porque por incompetência do marketing do Corinthians. Acho assustador o tal do Ângelo de Sá Júnior ter chegado lá, ter visto uma campanha dessa aberta e não ter falado, porra! Olha a chance que a gente tem de fazer dinheiro aí. Ô Vini, o que você tá fazendo aqui, caralho? Será que o tal do Ângelo não perguntou isso pra ele? O que vocês estão fazendo aqui? Enfim, foi isso que eu falei pro Stabile. Ou seja, por mais que o Stabile me ouça, por mais que ele seja um cara que tá aberto ao diálogo, é pouco, Osmar. É pouco. Tem que saber ser assertivo e ir pra cima e pro pau e cobrar. Na sua empresa você faria diferente? No Corinthians você deixou a vaquinha morrer. Não adianta colocar a culpa no marketing. A culpa é tua, Osmar. É o marketing do seu clube, do clube que você toca. Com relação à violência da polícia. Vão resolver. Já tive conversa boa com a polícia. Papapá. Eu só ouvindo.
lá pelas tantas ele fala assim, eles são ótimos com a gente, eles sempre foram muito bons com a gente. Nessa hora eu parei e falei, eles batem na gente, Osmar. Como assim eles são bons com a gente? Nessa hora ele parou de falar, eu falei, eles batem na gente. Eles são bons pra gente onde, Osmar? Em que esses caras são bons pra gente? A única coisa que deveria te interessar é o tratamento que eles dão pra nós. Eles batem na gente, Osmar. Ou seja, por que eu tô falando isso? Porque eu posso falar pra você, porque eu falei pra ele também. Percebe como há uma desconexão na maneira como se deve enxergar o Corinthians e o torcedor do Corinthians? Percebe como os diretores, os dirigentes, o pessoalzinho que só frequenta o Oeste, percebe como eles não enxergam o que é o Corinthians e a torcida do Corinthians? Eles não dão a mínima. Eu tive que falar pra ele quase que gritando, eles batem na gente. Pra ele parece que entendeu o que eu tava falando. Mas disse que vai melhorar. Perguntei das cadeiras da Sul. E as cadeiras da Sul? Quando é que vai tirar as cadeiras da Sul? Vocês prometem pra gente faz tempo. Tá aguardando liberação da prefeitura. Eu falei, na última vez que a gente conversou, você falou que tinha que pagar uma taxa, tava tentando negociar essa taxa. Falei, isso aí já foi. Estamos só esperando liberação da prefeitura. Pra quando? Não sei. Vocês acreditam que o Osmar esteja ligando todo santo dia na prefeitura e cobrando a prefeitura? Eu não. Se eu tivesse que chutar, eu diria que não. Que daqui 3 meses eu vou ligar pra ele e vai falar, não, eu tô esperando a liberação da prefeitura. Aí eu vou falar assim pra ele, você falou com a prefeitura alguma vez depois que a gente conversou lá em dezembro? Ah, não, veja bem, não sei o quê. Aí eu vou falar, tá vendo? Assim não adianta. Não adianta ser bem intencionado e vocês cagaram na cabeça do Ale quando o Ale falou isso, que achava que o Osmar era um cara honesto. Eu também acho. O pessoal do Twitter aí quer fazer escândalo, faz. Eu também acho que ele é um cara honesto. Eu também acho que ele é um cara bem intencionado. Eu só acho que ele é um cara de um século anterior, passado, com uma mentalidade ultrapassada. E que não tem a energia necessária para cobrar de todos os departamentos aquilo que tem que ser feito. Não tem. E aí conforme eu reclamo, ele, pô, tá bom, tá tudo ruim. Eu falei, não, mas eu não falei isso, eu não falei que tá tudo ruim. Eu não falei que tá tudo ruim. Eu só acho que tem que ser mais assertivo. Tem que ir pra cima. Tem que ligar pra polícia e falar, olha, se vocês fizerem isso de novo, vocês não entram mais no meu estádio. Tem que ligar pro Ângelo de Sá e falar assim, se morrer a vaquinha eu te mando embora, vai tomar no seu cu. Tem que ligar pro cara da prefeitura e falar, e aí, amigão, você vai liberar ou não vai? Tem que ligar pro cara do metrô e falar, deixa essa porra da passarela aberta. Com energia, a mínima energia necessária para ser presidente do Corinthians. Que o Osmar, infelizmente, parece não ter. Perguntei do relatório da Ernst Young. Falei o relatório da Ernst Young. Finalmente a Ernst Young autorizou divulgar, não sei o que, eu não consigo entender isso. O Corinthians contrata uma empresa para fazer um relatório. Os caras apresentam um relatório e o Corinthians não pode apresentar o relatório. Kafkiano, como alguns diriam. Mas enfim, parece que agora finalmente acertaram isso daí. Que agora o Corinthians está liberado para apresentar o relatório. Ao que eu, rindo, perguntei, tá bom, e quando que vocês vão mostrar? Não, a partir de segunda já pode. Então só para vocês saberem, a partir de segunda já podem apresentar a porra do relatório da Ernst Young. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais 4 semanas sem ninguém tocar no assunto. Aí o chato aqui vai falar, e aí, mano? Vocês vão apresentar a porra do relatório ou não vão? Percebe como existe um padrão que se repete aqui, senhores? Aí vocês perguntam pra mim, você acredita nessa administração do Corinthians? Não, mano, eu não acredito. Eu não acredito. Porque me dão todos os motivos pra não acreditar. Outra coisa que eu falei com ele. Estacionamento. E o estacionamento? Me contou do problema que teve com a empresa anterior e me falou que tem uma solução encaminhada e que está muito próximo de anunciar a solução. Então vejam, ó. Prometeu o relatório da Ernst Young, que as cadeiras da Sul estão dependendo de liberação da prefeitura, que o relacionamento da polícia com o torcedor dentro do estádio vai melhorar. Falou do estacionamento que tá para sair. Falei, Osmar, você vê, ó, você falou umas 4 coisas aqui que, se você for ver, são boas. Né? Divulga. Divulga. Não, eu prefiro trabalhar quieto. Não é questão de você preferir trabalhar quieto. A torcida do Corinthians não quer silêncio. A torcida do Corinthians quer saber o que você tá fazendo.
Divulga! Tá ligado o Corinthians Informa, que vocês vê lá no Instagram? Cara, o Corinthians Informa. Corinthians Informa, tivemos uma reunião produtiva com o comando da Polícia Militar. Porra! Corinthians Informa, estamos prestes a anunciar um novo parceiro de estacionamento, as novas condições. Porra! Corinthians Informa, vamos divulgar o relatório da NSC. É difícil fazer isso. O que me faz perguntar, aí dentro do clube, não tem ninguém que trabalha junto com o Stabile, mano? Não tem ninguém que queira o bem dele? Não tem ninguém que queira ajudar ele? Não tem ninguém pra orientar nesse sentido? Enfim, é uma mistura de incompetência com falta de comunicação que eu acho, assim, bizarro. Não tô falando que o problema do Corinthians é só esse, tá? Que o problema do Corinthians é falta de comunicação. Não tô falando isso. Mas percebe como até isso, as poucas coisas que o Corinthians poderia estar mostrando pra nós, não tá. Falei do orçamento na segunda. Na segunda também tem a apresentação, tem os debates da SAF, audiência pública para debater SAF no Corinthians. E eu pressionei o Osmar, falei, vai ser televisionado ou não? Ó, tem que ver. Se outros canais forem transmitir, legal. Se for só a TV Corinthians, não. Ao que eu retruquei. Por que a TV Corinthians não? Ele falou, não, porque a TV Corinthians quem manda sou eu, é comigo. Mas os outros que tem que liberar é o Tuma. Falei, por quê? Porque essa reunião vai ser uma reunião do Conselho. Aceita pelo Conselho. Quem manda no Conselho é o Tuma. Então é o Tuma que vai decidir se pode televisionar ou não. Falei, pô, você é o presidente. Você não pode falar que você quer? Eu falei, não posso. Tem que... Falei, tá bom. Falei, então faça o seguinte, então. Libera a TV Corinthians pra transmitir, porra. Não, o problema de ser só a TV Corinthians, porque depois tem os cortes, os caras fazem os cortes, edita como quer. Falei, foda-se. Deixa editar como quer, vai ter gente boa editando direito também. Deixa a TV Corinthians transmitir. E fala com o Tuma. Essa falta de tentativa de falar com o Tuma também me incomoda. Houve um outro momento ali que eu falei com ele, que eu falei, porra, no dia da apresentação ali da reforma do estatuto, porra, Maria Louca sentada do teu lado. Como é que essa mulher tá do teu lado? Ela tentou dar um golpe em você. O golpe do papel de pão, que a gente sempre fala. Como é que ela tava do teu lado? E ele com aquele jeito dele super educado, ele tá super educado, falou, olha, isso aí é o cerimonial do conselho. Falei, como assim, mano? Me explica, como assim? Aquilo era uma reunião do conselho. Aquela audiência era uma audiência do conselho, eu tô ali como convidado. O cerimonial do conselho deliberativo é que decide. Cheguei lá, tava meu lugar ali, o dela lá. E eu falei, porra, então tá bom, então não entrasse. Porra! É que nem chegar na caixa, o André está lá, vira as costas e sai. Ou seja, isso tudo para falar para vocês o seguinte, senhores. Vocês percebem como que é o Osmar? Eu devia estar falando tudo isso. É um cara honesto? Eu acho que é. É um cara com as melhores intenções? Eu acho que é. É o que a gente precisa? Eu acho que não, mano. Eu vou editar essa parte toda, né, mano? Vou pensar. Falei de tudo. Ingresso para os conselheiros. Perguntei para ele, você não prometeu para mim que ia acabar com os ingressos dos conselheiros, assessores? Não, assessor a partir de agora vai ter que comprar. Antes eles ganhavam, agora vai comprar. Vai ter que ter direito a um. Tá bom. Então todos os 300, 400 assessores têm direito a um. Já são 400 ingressos a menos do fiel torcedor. Mas beleza. E os conselheiros, Osmar? Não, os conselheiros vai ter que ver, não é comigo, é com o conselho. Falei, Osmar, peraí. Lá na eleição, você prometeu para mim que ia acabar com isso. Que você só não fazia isso agora, porque se você fizesse isso agora, os conselheiros todos iam votar no Citadini, no André do Bilhão. E eu te dei razão. Mas desde então eu te cobro. Aí agora você vem falar pra mim que isso é coisa do conselho? Porra. Não, mas não sou eu, tá bom, não é você, mas custa você levar a proposta pro conselho? Custa você apresentar a proposta pro conselho e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, conselheiros, a partir de agora, cada um de vocês tem direito a comprar um. Ou ganha, tá? Não tem problema, mano. Vocês vão acabar. Qualquer dia essa merda vai acabar. Dá um ingresso pra cada conselheiro. E comprar mais quantos? Nenhum. Sua mulher que faça fiel torcedor, seus filhos que façam fiel torcedor. Os 300 conselheiros podem comprar mais 4. Só aí dá mais 1.200 ingressos. Que muitos deles vendem. Que vai parar na mão de cambista.
Porque ali na Oeste não tem o negócio do facial lá. Eles conseguem passar os ingressos. Parece coisa pequena, senhores, não é. Mostra como pequenos são os nossos conselheiros. Eles são pequenos. Com relação à nossa dívida com a União, o pessoal falou, eu falei isso pra ele. Eu falei, Osmar, saiu uma matéria aí, Corinthians devia 180 milhões com a União. Que um ano passou pra 580. Até eu sei que tá errado. O Corinthians ficou a vida inteira sem pagar, chegou em 180. Em um ano só pra ter 580? Como assim? Ele acho que pegaram metodologia errada. Eu falei, então divulga. Divulga. O Corinthians tem que soltar uma nota falando, olha, com relação à matéria que vocês falaram, tá errado, não é assim. Ninguém vê nada lá dentro, ninguém comunica nada, ninguém fala nada. E vocês querem que eu acredite que é na mão de todas essas pessoas que nós estamos que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. É isso. Falei pra caralho. Vamos agradecer. Vamos agradecer. O pessoal que mandou os valeu. Beleza? Beleza. Eu vou editar essa parte, mano. Se eu for editar essa parte, então eu vou fazer diferente. Então faço assim. Agora vamos agradecer. Vamos lá. Agradecer o pessoal que entra aqui, clica no botãozinho valeu, manda uma contribuição pro canal. Muito obrigado para todos vocês. Vamos lá. Paulo Henrique Andreotti, Henrique Fernandes, sempre ele, Leonardo Dutra, Willis Almeida. Me pediu para mandar um abraço para Fiel Manaus, que faz 20 anos. Abraço para Fiel Manaus, fazendo 20 anos. Greg Galiardi, Matheus Toledo, meu mano. Futebol Millennials, Luiz Henrique 3682. Berga 27, Luiz Carlos, Zuco. Cris Barcelos, Daniel Rego, Fabiano Caçapava, Lucas Alencar. Paulo Amaral, seu animal. Marcos Alessandro Martins. DSG 1981, Alisson Barini e salve o Corinthians. Mais um pix do Abel Haddad. Muito obrigado a todos vocês, tá? Fora isso, vamos lá, pessoal, de novo a lista do sorteio. Eu ia fazer hoje, né? Mas eu errei. Um monte de gente mandou e-mail, falou, vacilão, você esqueceu de colocar o meu aí, tá, pá. Arrumei. Então agora, de novo, eu vou mostrar a lista do sorteio pra vocês da rifa e vocês vão falar pra mim se tá tudo certo ou não. Se ninguém fala nada até domingo de manhã, dia do jogo, tá? Eu sorteio no domingo, tá bom? Então vamos lá. Estilo Star Wars de novo, vamos lá. Subindo, ó. Veja se o nome de vocês está aqui. Primeira folha. Certo? Primeira folha. Mais um pedacinho só. Segunda folha. Esses são o pessoal que vai concorrer à camisa da campanha. Agora o pessoal que vai concorrer à camisa do Ramones. Vamos fazer esse tema Star Wars, tem que ser. Firmeza? Firmeza. Agora o pessoal que vai querer a camisa do Marcelinho. Vamos lá. Se vocês puderem imaginar junto com a musiquinha do Star Wars, fica mais legal. Eu cantaria pra vocês, mas eu não lembro. Eu confundo com a do Superman. Certo. Segunda folha. E a mão tá aqui o Henrique Augusto Oliveira, que eu tinha esquecido de colocar. Então tá lá embaixo. Mas eu coloquei até os números do sorteio já. Já tá pronto pro sorteio. Torcer pra dessa vez não ter mudança nenhuma. Não aguento mais fazer essa porra. Vamos lá. Certo? Certo. Essa foi a do Marcelinho. Por fim, a da camisa do Mundial. Essa só os brabão. Beleza? Por favor, me digam se tá tudo certo. Me digam se o nome de vocês está aqui, se eu esqueci alguém. E é isso aí, beleza? Beleza. 59 minutos. 59 minutos, mas eu vou editar esse vídeo. Aquela parte toda que eu falei da minha conversa com o Stabile lá, eu vou tirar. Vai que ele não gosta, vai que ele fala que não era pra eu ter falado, vai que... Enfim, eu acho que não tem problema nenhum, porque eu fui honesto,
com as coisas que ele falou, ele também foi. Mas vai que, né, mano? Eu sempre elogio o Reginaldo lá do Corinthians e a Priscila. E sempre esqueço da Thaísa, tá? Thaísa, um beijo. Reginaldo, Priscila e Thaísa. Que time, tá? Esses caras que resolvem o problema dos torcedores do Corinthians. Qual que é o e-mail, Kaká? reginaldo.nascimento@sccorintias.com.br. Eu acho que tem também um atendimento, né? Atendimento@s... Puta, que eu não sei essa, desculpa, tá? Então vamos lá. Douglas Paiva, Kaká, os caras vão... Comentários. Douglas Paiva, Kaká, os caras vão renovar com o Bacon. Por favor, faça que isso não aconteça. Mano, estamos na mão do São Jorge, tá? Só falta, mano. Só falta. Último vídeo, Cinemax 7. Eu falei um monte de vezes que o Corinthians tem uma campanha vergonhosa com 45 pontos. Falei merda, 46, tá? Igualmente ridículo, tosco, medíocre, patético, pífio. Mas são 46 pontos, não 45, como eu falei, beleza? Beleza. Vieira Kaique. O time do Dorival tem uma consistência absurda. Perde em casa, perde fora, perde jogando bem, perde jogando mal, perde com e sem o trio Jim. Perde para candidato ao título, perde confronto direto, perde para time rebaixado. Parabéns, Dorival. Até o Mancini fez mais com menos e sem torcida no estádio. Que paulada do Kaique. É isso, tá? Perfeito, perfeito. RC Duarte, na coletiva o Dorival disse que raramente uma equipe foi superior ao Corinthians no Brasileiro. Aí você olha na tabela, 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. É um fanfarrão, né? Além de tudo, tá virando um fanfarrão. Puta que pariu. Thiago Mantecon, 2804. Quem cruzou na cabeça do Romero foi o Kaique. Retire esse elogio pro Maicon. Sim, eu falei que o cruzamento pro Romero foi do Maicon. Não foi, foi o Kaique. Ou seja, nem isso, né? Nem isso. Puta que pariu, jogadorzinho ridículo. Alexandre SC77. Kaká, será que sou só eu que estou ficando louca? Mas o Maicon... É Alexandre, acho que você escreveu errado. Ficando louco. Mas o Maicon passou o jogo todo se escondendo atrás dos jogadores do Fortaleza para não ser opção de passe. Ele faz isso desde que nasceu. Tá, Alexandre? Não é impressão sua, não. 51 Gamer. O que o jurídico do Corinthians tem a ver com o caso do Bruno Henrique? Porra, irmão, sério? Tem a ver com o jurídico do Corinthians tem que se incomodar com o fato de ver que a lei não é aplicada para outros clubes. Tem que brigar. Tem que ir pra cima. Tem que fazer escândalo. E ninguém faz. Também entregue. Só a Leila reclama. Matheus EI3UY. O caso do Bruno Henrique é realmente bizarro e preocupante. Abriu um precedente. Tanto que os próximos com manipulação de amarelo não serão condenados. Vi na Casa TV hoje. E só a Leila falou e brigou. Exato, tá? Aliás, é pior. Os caras absolveram ele lá e tal, mas... Ele foi... Como é que foi? Ele foi denunciado. Como que foi? No Ministério Público. A Justiça acatou... foi pra cima dele, mas o STJD não viu nada errado. É isso, né? É vergonhoso, mano. É vergonhoso. E temos lá o juiz do STJD com a camisa do Flamengo no meio da torcida do Flamengo. É isso. E ninguém faz nada, mano. Ninguém faz nada. Você não vê os outros clubes incomodados. Você não vê uma união dos outros clubes indo pra TV falando, mano, que porra é essa? Ameaçando impugnar campeonato. Ninguém faz nada, mano. Inacreditável, mano. Eduardo Tanabe. Kaká e o Augusto Melo. Em que pé tá o processo dele? Vai cair no esquecimento? Abraço. Eduardo, pois é, tá na ética do associado. Lá no Corinthians tem até a comissão de ética do conselho, que julga os conselheiros, nossos bravos conselheiros, e tem a do associado. Como o Augusto já tinha sofrido impeachment, ele virou um associado qualquer. O caso dele está na ética do associado. E o que estão fazendo? Nada. Pra quê? Por que vão arrumar briga? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Aí tem intervenção judicial, os caras acham ruim. Entendeu? É isso. O Gu Paiva escreveu assim: em todos os meus 22 anos de idade, eu nunca tomei Red Bull. Ô, Gu, vai tomar no seu cu, mano. Com 22 anos eu também não tomava. Tá de brincadeira, mano. Tá de... Meu Deus do céu. Com 22, Gu, puta que eu pariu. Se eu falar, você não acredita, mano. Deixa pra lá, mano. Cada uma, mano. Com 22 anos... Espera chegar nos 48, moleque arrombado. Quero ver se fazer tudo que eu faço sem tomar alguma coisa. Vamos lá.
Zacarias Gonçalves, esquece Copa do Brasil, vamos levar um sacode do Cruzeiro. Covarde, comédia, bloqueada arrombada, entendeu? Pensa pra falar, mano. O cara entra no meu canal e manda uma dessa, entendeu? Vamos levar sacode, vai tomar no seu cu, mano. É brincadeira o cara falar uma coisa dessa. Vou até repetir o nome dele, Zacarias Gonçalves. Vai tomar no seu cu, Zacarias Gonçalves. Zacarias Gonçalves, bloqueado arrombado. Porra. Isso aqui é boa. Toda ação, né, mano? Toda ação. Eu acho que é Gustimão, mas tem um V no lugar do U, senão fica GVestimão. Kaká, se é uma coisa que pra muitos pode parecer besteira, não tão relevante, porém pra mim machuca muito, é o fato de cada vez mais o Flamengo está expandindo suas redes de lojas em todos os lugares possíveis. Já tem até no aeroporto de São Paulo e em outros lugares, shoppings de todo o Brasil. Enquanto o Corinthians, as lojas do Poderoso Timão, cada vez mais em queda. Se é que ainda existe alguma fora de São Paulo, porque eu nunca vi. Enfim, gostaria que comentasse isso tudo ao longo prazo é péssimo, é extremamente visível como o marketing do Corinthians é sucateado. Crianças passam a ver uma lojinha como essa e numa dessa escolhe seu clube pro resto da vida. Fora o desperdício de ganho financeiro do clube. Abraço, você é a nossa voz. Mano, duas coisas com relação a isso. Primeiro, com relação à loja Poderoso Timão. Tem mutreta aí, tá? Eu sempre ouvi esses papos, todos vocês sempre ouviram esses papos, que é esquisito o negócio do licenciamento, que tem gente por trás. Isso tudo para falar que saberemos de coisas em breve, tá? Saberemos de coisas cabeludas com relação a esses licenciamentos da Poderoso Timão, tá? Há quem diga de maneira maldosa, eu me recuso a acreditar que um certo irmão de um certo ex-presidente é o cara que tá por trás disso. Jamais falaria uma coisa dessa. O que eu posso dizer é que tem gente graúda de olho nisso. Tem gente graúda investigando isso, tá? Que bom, né? Descobriremos. Com relação ao marketing do Corinthians, você tem toda a razão. Um exemplo disso, uma vez eu falei com o Vini, Vini, tem uma loja do Flamengo em Cumbica, mano. E não tem uma nossa. E lá veio o Vini com o marketês dele. Não, porque tem que ver, porque muitas vezes o franqueado, não sei o quê. E eu, de maneira um tanto quanto sutil e educada, como é do meu feitio, vocês sabem, interrompi e falei, Vini, vai tomar no cu. Quero que se foda se é bom pro franqueado ou não. Mete uma loja 2 vezes o tamanho daquela do lado da deles. É em São Paulo. Porra! Como é que o marketing do Corinthians não se incomoda com o fato de ter uma loja enorme do Flamengo em Cumbica? E a nossa não! E você vem falar pra mim do franqueado? Puta que pariu! Enfim, ô Gus, percebe? Até me dói falar, até me incomoda. Um cara que eu gosto pra caramba, mas enfim, percebe? É sempre assim. Não, tem que ver, não vai dar, não é foda, não sabe o que é. Não, é sempre assim, mano. Com a vaquinha, com loja do Poderoso, com tudo, é sempre assim. É sempre chorando, é sempre reclamando, não vai dar, puta, não dá, isso aí é difícil, isso aí não tem como, isso aí... É assim, mano. É assim. E o que o Stabile tá fazendo pra mudar isso? Nada. Afinal, ele contratou o grande Ângelo de Sá. O que o Ângelo de Sá tá fazendo lá? Eu queria saber também. Eu queria saber o que faz o marketing do Corinthians, mano. Seguimos. JSVFPS, salve Cacau, passe pra fora no campo defensivo não foi do André Ramalho, foi o Michael. Ou seja, no último vídeo eu fiz um elogio pro Michael que ele não mereceu e não dei uma carcada que ele merecia. Ou seja, o Michael conseguiu ser muito pior do que eu já tinha achado. Já acho ele uma lástima. Foi pior ainda, ou seja, aquele passe longe, direto pra fora, foi ele que deu também, tá? Baita jogador, mas a galera do meu timão, ó, morre de amor e ironizam ainda aqueles que criticaram o Michael. Merecem, né, mano? Merece. Pessoal do fórum do meu timão, ó, tomar no cu, molecadinha burra, arrombada, bando de cabaço, iniciante, virgens de merda, que gostam de Michael, que gostam... Desculpa. Essa eu vou tomar bronca do pai depois, foi mal. E foi o Kaique que cruzou aquela, você tem toda a razão, tá? Peço desculpas. Murilo Developer. Chamaram a polícia para fazer a proteção dos conselheiros em manifestação, eles ligam para a polícia rapidinho. Mas para cobrar a polícia para agir de maneira minimamente humana com os torcedores em sua própria casa, não. Perfeito, Murilo. É isso, tá? Dia de manifestação, puta, eles ligam rapidinho lá, mano. Deve ser por isso que eles gostam, né? Deve ser por isso que o Stabile falou pra mim que não, eles são ótimos, eles são legais. Deve ser por isso, entendeu? Puta que eu pariu, mano. Puta que eu pariu. User SCCP.
Cacau, o Corinthians tem tantos problemas em cuidar do torcedor, você podia propor aos criadores da Safiel que criem um departamento ou um representante específico em cuidar somente do torcedor, para viajar antes, deixar o terreno pronto, para as questões jurídicas de punições. Só uma ideia, o que você acha? Eu acho sensacional e deve ser fácil de fazer. É fácil de fazer. Com certeza não é difícil, tá? Na mão de gente competente, o user SCCP, dá para fazer, tá? EC Cortes 88. O Dr. Cássio Concerino, ao saber que essa juíza é professora e tem relação com o advogado do Andrés, não poderia levantar a suspeição ou impedimento dela. Essa questão é prevista nos códigos de direito. Com certeza. E ele deve estar considerando isso. Como vocês sabem, o Dr. Cássio mandou de novo o caso do Andrés para a dona juíza. A dona juíza que é professora na FAAP, onde o chefe do departamento de direito é o advogado do Andrés. O Corinthians é sensacional, mano. Quer dizer, que culpa o Corinthians tem disso, né? Mas enfim, eu digo, as histórias, o que envolve o Corinthians é sensacional, é bizarro. Cabe ao Dr. Cássio tomar uma medida com relação a isso, tá? Já que não adianta a gente chegar aqui com jeitinho e falar, dona juíza, por favor, dona juíza, aprecie o caso logo, dê uma olhada lá. A acusação com relação ao Andrés é bem grave, é bem pesada. E a senhora honesta, correta, proba, como certamente é, com certeza tem todo o interesse do mundo em dar sequência e celeridade ao processo. Certo, dona juíza? Acho que é Márcia o nome dela, né, dona Márcia? Ajuda a gente, dona Márcia. Mostre pra gente que a senhora não está se acovardando para agradar o chefe do departamento na faculdade onde a senhora leciona. Tenho certeza disso, tá? Tenho certeza que a senhora jamais faria isso, tá? É isso. Luiz Henrique. Kaká, você viu que a fase de pré-libertadores do jogo do Corinthians teve mais audiência do que a final do Flamengo contra os porcos? Imagina o Corinthians organizado. Que tempos bons, voltem novamente. Vai, Corinthians. Vi. Aliás, não foi só isso. 2 jogos, né? Você viu que a fase pré-libertadores do jogo foram 2 jogos do Corinthians na Libertadores ou na pré-libertadores que teve mais audiência do que a final, tá? Esse é o Corinthians. Surpresa zero. Fernando Ferreira Santos Alves. Kaká e as organizadas na leste. Você não esqueceu dessa ideia não, né? Não, já tô acelerando os caras da Safiel para quem sabe um dia fazer isso. Seria o primeiro time no mundo a acontecer isso. Agora você tá perto dos caras da Safiel, das organizadas, quem sabe, enche a cabeça deles até cederem. Um dia vai acontecer, eu também acho, mano. Um dia a gente vai conseguir fazer isso aí. É só não deixar os burocratinha pau no cu chegar no poder, né? Não, veja bem, isso aí nós vamos perder dinheiro, entendeu? Pessoal do marketing, né? Falei com o Vini isso uma vez, falou, imagina, porque a leste tá preparada pra ser assim, é isso aí. Continua com essa... É isso. Nunca dá. Nunca dá. Nunca tem como fazer. Nunca dá. É isso, tá? Continuo sonhando, Fernando, de um dia... Não é na leste, assim, é o anel inferior inteiro, com exceção da oeste, é arquibancada. Norte, sul e leste inferior, arquibancada. Preço de arquibancada. Preço igual. Ou seja, as organizadas vão tomar o meio. É isso que eu quero que aconteça. Pressão total, caldeirão fudido. Imagina que do caralho. Mas enfim, tem gente que não gosta. Andriel Bueno. Kaká, muitos criticam o seu manejo com a tecnologia, mas há muito tempo eu percebi que o meio escudo da thumb de um vídeo complementa com o meio escudo da thumb do anterior, ou o seguinte, formando o escudo completo. Isso é o canal do Povo Escolhido, nunca vi ninguém falar disso, deixo aqui meus parabéns. Ô Andriel, eu só percebi depois, foi sem querer, mano. Porque pra não ocupar muito espaço na capinha, então eu coloquei só metadinha. Foi sem querer, só pra caber mais espaço. Aí depois eu percebi que quando fica uma do lado da outra junto e fica bonito, né? Vocês perceberam isso, agradeço. Eu poderia aqui fingir que foi coisa premeditada. Não foi. Foi sem querer. Foi sem querer. 1h13. Fala, Kaká, você não tinha dito que depois de 2012 tinha abandonado todas as superstições? Como promessa. Então pode ir no futsal. Porque eu falei que não fui nenhum, então não vou. Né? Vou ter a decência de não ir nenhum. Ô Denis, sim, mano, eu abandonei todas as superstições. Assim, roupa que eu vou pra jogo, entrar por aqui, pisar primeiro. Mano, isso aí acabou. Puta... Mano, livramento, o Japão me curou. Falei que ia parar e parei. De vez em quando eu dou umas escorregadas, mas essa do futsal eu vou fazer. Não fui nenhum, mano, não vou fazer isso. Acho. Dudus Brana, Kaká, dos mesmos criadores do gesto técnico.
Agora a moda é, bola saiu em lateral. A bola saiu em escanteio. Mano, os caras são uns afetadinhos, né, mano? Não são, o pessoalzinho da TV não são uns afetadinhos, mano, não é? Puta que eu pariu. Você tem toda a razão, como é irritante isso. João Pedro Zampierre. Salve, Kaká. A Fatal Model fez uma pesquisa em minha cidade, Marília. Fez uma pesquisa em minha cidade. Marília aparece em primeiro, dentre cidades com mais de 100 mil habitantes, liderando o ranking de demanda na plataforma. Olha só, vocês são transantes aí em Marília, hein, mano? Ou seja, Marília, muito conhecida como a cidade da bolacha, agora também será a cidade do sexo. Abraço, Kaká, tamo junto. Corinthians, o time do sexo. Marília, a cidade do sexo. Ou seja, João Pedro, assim como o Corinthians, Marília também transa, né? Muito bom. Se vai transar, transe com a Fatal. Viva a Fatal, que sumiu, passou a semana sem me dar atenção. Será que vão renovar, não vão? Não sei, João, não sei. Não sei, estamos no aguardo dos próximos movimentos da Fatal Model. Será que a Fatal Model continua parceira do canal do Povo Escolhido? Suspense. Vamos descobrir isso em breve. Cauê Rodrigues, boa, Kaká, campeonato por pontos corridos é o maior tributo à palmolice da história do futebol brasileiro. Quem pensa diferente, pensa errado e foda-se. Abraço. Eu também acho lamentável, tá, mano? Palmolice, falou tudo, tá? Acabaram com os mata-mata, acabaram com as finais, acabaram com o tesão de acordar no final de semana e falar hoje é final de campeonato brasileiro. Acabaram com isso. E tem time que é campeão em casa, sem jogar, tosco, times entregando, tem mala preta, mala disso, mala... ridículo. Mas tem gente que gosta, beleza. Eu dou minha opinião, acho lamentável. Júlio J. Jean. Catalão, poderia fazer um vídeo sobre o que aconteceu com a antiga rede de lojas Poderoso Timão? Vi que as lojas estão reabrindo com outro nome. Creio que outros donos, ao que parece a administração do clube na época tem participação no fim da... Enfim, tem coisa nebulosa vindo aí, tá, o Júlio? Isso aqui eu já falei. MP. Que loucura, né, mano? MP instaura inquérito para avaliar intervenção judicial no Corinthians. Puta que eu pariu. A que ponto chegamos? Chegamos. Já falei disso aqui. Já falei do seu Rodrigo Capello. Loucos do bando. Shakhtar, já falei. A foto do Neymar. Só pra gente ficar bravo mais um pouquinho, assim que eu li o e-mail do cara falando do policial dando soco no peito dele, eu postei também um corte no Instagram falando isso daí, até quando o torcedor vai ser tratado assim. Queria ler só alguns comentários que eu vi ali, tá? O Rock Filme Películas escreveu assim: policial na revista pediu pro meu filho de 6 anos jogar o croque dele no lixo, porque disse que ele ia jogar nos jogadores. Não dei ouvidos e saí andando. Ele correu atrás de mim e voltou. Vou te tirar do campo e proibir você de entrar. Eu disse, então proíba se você tem coragem. Meu filho entrou chorando, mas logo passou porque o Timão venceu e pronto. Mas olha que absurdo. O policial queria que o moleque jogasse o croques dele no lixo. Porque ele poderia jogar no campo. Que é isso, mano? Tatiane Piton Personal. Boa, tô quase todo jogo lá com minha mãe, ela tem 70 anos e tá ficando cada vez mais difícil a saída. Uns jogos atrás não queriam deixar ir no banheiro da Sul, porque falaram que já tava fechado. Contra o São Paulo a mesma coisa. Sempre esperamos o pessoal subir pra ela ir mais tranquila. Resultado, a polícia foi indo colado nela pra subir. Ela até falou que não tá dando pra ir mais pra Sul por causa disso. Na Leste, ficamos ali perto do escanteio. Pelo menos dá tempo de ir no banheiro. Isso é ridículo. Tô lá desde a inauguração e nunca esteve tão ruim. É isso, tá? Obrigado, Tati. O Mark San, no estádio essa situação, no metrô passarela fechada, obrigando todos, crianças e idosas, descerem escadas e atravessar um terminal de ônibus e uma avenida em que os veículos passam em alta velocidade. Só para, segundo eles, não entrar ambulantes. Essa é a justificativa dos caras para fechar a passarela? Para não ter ambulante lá dentro? Abrem somente 1 hora antes do jogo, quando tá abarrotado de gente. Ora, na saída tem segurança lá reforçada, uns caras tipo Rambo. Por que não fica ali para evitar os ambulantes? Câmeras também resolvem. Desanima ir ao estádio ver jogos. É assim que o torcedor do Corinthians é tratado, tá? Outro assunto. Luke Silva falou uma coisa aqui.
Kaká, no último post da Cris, a narradora, que faz a voz da Arena, eu falei pra ela sobre isso, da saída do estádio. Falei educadamente que ela tá equivocada, que são 20 minutos em paz, e que ou ela tá errada ou passar a informação errada. Ela educadamente me respondeu dizendo que ia averiguar a situação e queria ser corrigido. Vamos ver no próximo jogo, tá? É isso. Ah, aproveitando, tem um mano que mandou mensagem pra mim aqui, ele falou que ele vai estar em Buenos Aires na quarta-feira, e ele queria ver o jogo do Corinthians em algum bar. Ele queria saber se tem algum lugar, algum bar em Buenos Aires que passa jogos do Corinthians. Falei com um amigo que mora lá, ele não sabia de nada. Falei com o Abreu, que também não sabia. Se alguém souber, me avisa pra eu avisar o amigão aqui, beleza? É isso. Só que eu tô devendo mostrar pra vocês, né, mano? Pera aí, vamos... Teste do Fifine. Tá funcionando? Peteleco no Fifine. Não? Eu acho que sim. Ó. Bonezinho, canal do Povo Escolhido, SCCP 1910, legal, né? Pois é, fiz um monte, era pras campanhas da quitação da Arena. Se fudi, chegou um monte aqui agora. Puta que pariu, eu quero, não está à venda, vou dar pra quem merece, não sei quais são os critérios ainda. Poderia vender e ganhar dinheiro, né? Não, eu não faço isso, vocês me conhecem. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, mano. Presente do Lucas e do Felipe Cote. Quadro que eu ganhei dos moleques. Que legal, né, mano? Guerreiro, ó, a jogada do gol. Muito legal, mano. 16 de dezembro, Nissan Stadium, Yokohama. Muito obrigado pro Lucas e pro Felipe. Me mandaram dois. Me mandaram esse e me mandaram esse aqui, ó. A defesa do Cássio no chute do Diego Souza. Muito legal. E eu ia rifar. Ia pra vocês. Era tudo pra campanha da Arena. Cada coisa legal que vocês me dão, mano. Muito obrigado mais uma vez pro Lucas e pro Felipe, tá? Esse aqui quem me deu, mano, foi o Pedro. Pedrão, Pedroca, filho do meu querido Zé Eduardo. É Eduardo o nome do Zé? Eu anotei em algum lugar aqui. Eu conheço como Zé, mas acho que era Zé Eduardo. O Zé já foi mais presente da Eternamente, mas é um de nós ainda. O Zé sumiu. Depois que a gente foi pra Itaquera, o Zé acho que foi pra Oeste. Então a gente não se vê muito. Mas o Pedro, filho dele, me mandou isso aqui. E ele escreveu um negócio legal. Deixa eu ler só esse parágrafo do que o Pedrão me escreveu. Ele escreveu assim, ó. Kaká, tudo bem? Lá vou escrever uma bíblia, mas é na melhor das intenções. Vou ler só esse parágrafo. Primeiro lugar, sou fã do canal, assisto todos os vídeos até o final. Às vezes demoro 2 dias pra ver tudo, mas vejo. Meu pai era um membro não oficial da Eternamente. Assisti alguns jogos com vocês na curvinha. É o Zé Eduardo. É o Zé Eduardo Nuim. Eu sou o Pedro Nuim, filho mais velho dele. Lembro de uma vez que fomos ver aquele Corinthians e River em 2003, lá no Monumental de Nunes. E no pós-jogo você o admirava, o pai dele. Encantado sobre as histórias que ele viveu da fila e falava: eu te invejo, queria ter vivido essa fase. Hoje, vendo o seu canal, percebo o quanto sua essência e sua postura de corintiano nunca saíram de você. E te digo que ver seu canal me faz um corintiano melhor. Muito obrigado, Pedrão. E sim, eu adorava as histórias do teu pai, as histórias do Silvio, as histórias do Nicola, as histórias dos velhos da Eternamente. Sempre foi bom ouvir. Eu invejo, sim, os velhos que viveram coisas que eu queria ter vivido, tá? Beijão pro teu pai, mano. Saudade do Zé. E o Pedro mandou isso aqui, ó. A arte dele, ó. Puta, tá dando reflexo. Gol do Romarinho na Bomboneira. Do caralho, né, mano? Do caralho. Mano, eu ia rifar tudo isso aqui. Agora eu seria obrigado a ficar com tudo isso. E tem mais um do Pedrão ainda. Olha que legal. Esse daqui vocês podem colocar de assim, ó. Ou de assim. Como vocês quiserem. Acho que de assim, né, Pedrão? De assim, ó. Gol do Guerreiro, ó. Dá pra ver a bola aqui em cima. É como se tivesse sendo fotografado do gramado, né? Guerreirão subindo pra testar. A bola passando pelo Davi Luiz e pelo Ramires, né? Do caralho, sensacional. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado pro Pedrão e muito obrigado pro Lucas e pro Felipe, tá? É isso, que mais? Tem mais coisa? Dê uma olhada nisso aqui, ó. Capa da Gazeta Esportiva do dia 5 de dezembro. Enquanto eu gravo esse vídeo, hoje é dia 5 de dezembro. Como vocês sabem, 5 de dezembro, data da invasão do Maracanã de 76. É um dos grandes momentos da história da torcida do Corinthians. Dá pra ver a capa da Gazeta Esportiva? Fiel invade o Rio, deu a louca no povão. Sensacional, né, mano? Que coisa de louco. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, o maior deslocamento em massa para um evento de paz
né, num evento de paz, em tempos de paz na história da humanidade. A torcida do Corinthians é uma coisa de louco, né? Puta que eu pariu. Você novinho aí tá vendo o vídeo e não sabe do que eu tô falando. Tinha 146 mil pessoas no Maracanã e a maioria era a torcida do Corinthians. Não é que era pau a pau, não. A torcida do Corinthians era maior do que a torcida do Fluminense no Maracanã. Ou seja, mais de 70 mil corintianos. O Maurinho gosta de falar, né? Maurinho gosta de falar que não, que tinha muito flamenguista infiltrado. Meu ovo, Maurinho, como dói, né? Como dói. Você vê pela torcida que não era. A torcida do Corinthians invadiu o Rio de Janeiro, invadiu o Maracanã, uma coisa histórica, uma coisa maravilhosa, tá? Maravilhosa, que no ano que vem faz 50 anos. 49 anos disso. Puta que pariu. Hoje é aniversário da morte da minha avó também, vó Rosa. Saudade do caralho dela. E aniversário do meu querido tio Luiz Alberto. Um beijo, Lu. É isso, tudo isso no dia 5 de dezembro, no grande 5 de dezembro. E não pensem que eu esqueci, tá? Hoje é dia 5, 3 dias atrás, dia 2 de dezembro, teve arrombadinho me provocando aí em rede social. Sabe que dia é hoje? Sei, claro que eu sei. 2 de dezembro. 2 de dezembro de 2007, dia do nosso rebaixamento. Eu não esqueço não. Não esqueço não tenho vergonha não, é parte da nossa história e todo ano eu lembro. Todo ano eu lembro. Ah, nós lá no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Puta que eu pariu. Faz parte. E ontem foi 4 de dezembro. 4 de dezembro, vocês pensam, por 4 de dezembro de 2011, já que Sócrates morreu, campeão brasileiro, também. Porque também foi 4 de dezembro de 2005. O Tetra, lá no Serra Dourada, estávamos lá, um calor desgraçado. Coringão Tetra campeão também foi no dia 4 de dezembro. E no 2011 também, né? Um título contra os porcos. É isso. Já mostrei o papelzinho da ação, né? Já mostrei o papelzinho do sorteio. Me digam, por favor, tá? Por e-mail, por WhatsApp, quem for. Respondam, por favor, até domingo de manhã. Quero sortear logo as camisas, beleza? Beleza. Já falei disso. Acabou finalmente, tá? É isso. Pra mim aqui 1 hora e 26 minutos, mas pode ser que dê menos, porque eu vou rever agora o vídeo. Vou ver aquela parte que eu falo da minha conversa com o Stabile e não estou confortável. Não sei se devo postar isso ou não. Eu não devia ter falado isso. Então é isso, tá? Agora vocês estão sabendo. Conversei com o Stabile e falei, pare de coisa com ele. Puta, vou ter que editar isso aqui também. Puta que eu pariu, como eu sou burro, mano. Vamos lá. É isso aí. Hoje é sexta-noite. Vou ver se solto esse vídeo agora ou se solto amanhã no sábado. Domingo a gente volta para Corinthians e Juventude. Abraço a todos e vai Corinthians.